Lucas 14, 28. A coisa que acontece na nossa vida, uma das primeiras coisas que a gente precisa é ter claramente os nossos objetivos. A gente pode fazer muita coisa, ter muita oportunidade, ter muitas propostas, mas nós precisamos ter na nossa vida algumas coisas resolvidas. Quando a gente é mais novo, a gente imagina que a vida vai ser um pouco mais fácil. Talvez quando você é mais jovem, você pensava assim: vou conseguir uma casa, vou ganhar um bom dinheiro, vou ter um trabalho, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quando o tempo vai passando, você vai vendo que as coisas não acontecem como você planejou. Não é tão simples. Às vezes a gente vê um jovem, ou eu não sei se tem a palavra pré-jovem, falando a respeito de alguns sonhos, e na cabeça deles já existe. Porque eles dizem: olha, eu vou fazer isso, vou comprar um carro, vou trabalhar tantos meses, vou fazer isso. Só que no meio do caminho existem muitas coisas que parece que são lançadas para que essas coisas não aconteçam. E aí, se você for olhar para a sua vida, um pouquinho mais vivido, experiente, você vê que tem mais coisas contrário para que as coisas não aconteçam do que coisas favoráveis. E aí a pergunta: quantos de nós damos mais valor às coisas contrárias do que aquilo que nós temos com clareza? Por que tem muitas pessoas que se complicam, se comprometem no decorrer da vida com tantas coisas? A vida passa tão rápido, mas tão rápido, que eu me lembro que minha mãe falava assim: filho, você tem que organizar a sua vida, porque a vida passa rápido. E eu pensava: gente, a única pressa que eu tinha na vida é em alcançar as coisas que ficavam na geladeira, para mim saber o que tinha lá em cima. Aí eles inventaram geladeiras maiores, já não alcança também. Então não resolveu muita coisa. Quem aqui que era pequeno ficava lá nela, Célia? Você está rindo aí, né? Você também não alcança, não. Edilene, eu não estou sozinho nessa, não. Ficava lá olhando e medindo o tamanho da geladeira. Você pensava assim: quando eu tiver dessa altura, eu vou ser alguém grande. E aí você percebe que a vida ela é muito mais ampla do que isso. E aí você percebe que os objetivos eles precisam ser muito mais claros e definidos. E aí você percebe que quando você vai assumindo novos lugares, presta atenção nessa introdução que vai te ajudar demais. Você percebe que todo movimento que você faz, ele é mais comprometedor. Ele precisa ser feito de forma mais responsável. Porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será o quê? Cobrado. Então, quanto mais posto você assume, mais direcionado, mais claro, mais objetivo você precisa ser. Um homem solteiro, ele pode ter N erros. Ele pode mudar de cidade, ele pode mudar de profissão, ele pode ir para um lugar e nunca mais voltar à origem. Mas quando a pessoa vai se estabelecendo, então toda mudança fica mais difícil. E para a gente entender um pouco disso, eu quero que a gente leia lá em Lucas 14, 28. Jesus estava explicando a respeito das parábolas. O que são parábolas? Parábolas são histórias contadas que ficam mais fácil para que todos possam entender. E ele começou a dizer o seguinte: qual de você que vai para uma guerra, qual rei que vai lutar contra um outro exército e não faz conta? Quando a gente é novo, a gente não faz conta. A gente acha que a gente vai vencer todas. Existe uma idade da adolescência para a juventude, onde a mentalidade, a ideia, vamos falar no popular, ela não está totalmente formada. É onde você vê jovens de 18 a 21 anos cometendo loucuras, eles não têm medo. Então eles saem empinando moto, eles saem fazendo loucuras. Por quê? Porque ainda não está totalmente o quê? Amadurecido. Então eles se tornam inconsequentes. Porque eles saem de uma idade de dependentes a se sentirem livres, mas sem a maturidade necessária. Então você pode perceber que nessa idade a gente escuta muitas coisas ruins.
a respeito dos jovens. Por quê? Porque eles ainda não amadureceram algumas áreas da vida. Isso é psicológico. E aí o Senhor começou a falar o seguinte: olha, mas você agora, você precisa fazer conta. E quando você vai enfrentar um exército, você precisa saber se você consegue vencê-los com 10 mil soldados ou com 20 mil soldados. E ele diz lá assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se você tem meios para concluir? Ou seja, quando você vai construir uma casa, quem aqui já viu uma casa pela metade? Quem aqui passa por um bairro e olha uma construção e fala assim: tem 10 anos que essa construção está parada. Alguém começou e não deu conta de... Todo mundo repara, sim ou não? Quando você olha uma casa grande, e aí do lado de fora, faltando aquele reboco, você fala: a obra é grande, mas desde a minha infância eu passo aqui, essa casa nunca foi concluída. Então o Senhor estava explicando através de parábolas o seguinte: antes de você começar alguma coisa, você precisa fazer conta. Você precisa saber se aquilo que você está empreendendo, você vai conseguir cumprir com isso até o fim. Por isso que muitas coisas na nossa vida, as decisões, elas têm que ser calculadas. A gente não é mais o menino que vamos agora. Não, deixa eu pensar, deixa eu analisar quais os caminhos que eu tenho tomado e eu vou dar conta de segurar isso para frente. Então ele fala o seguinte: olha, você precisa saber se você vai ter o recurso para começar e para terminar. Ou seja, aquilo que você tem feito na sua vida, você dá conta de levar isso até o fim? Aquilo que você tem empreendido na sua vida, você dá conta de levar até o fim? Porque a nossa missão é até o fim. Deus não abençoa aqueles que vão pela metade, que começam e não concluem. O Brasil é um dos países mais ansiosos. E também um país marcado por pessoas que não concluem suas tarefas. Eles começam e não terminam. É assim. A gente começa e fala assim: de hoje à segunda-feira eu vou fazer uma dieta. Essa dieta dura 4 dias. Eu vou cuidar da minha saúde, vou ter uma vida esportiva melhor. A pessoa vai 2 semanas. Eu vou melhorar na minha vida com Deus. A pessoa vai 2 orações. Eu vou focar na minha faculdade. A pessoa começa a faculdade e termina. Não, ela termina o ânimo, a motivação. Por quê? Porque nós somos pessoas inconclusivas. Mas Deus quer mudar essa realidade. E aí ele diz o seguinte: olha, se você vê que você não consegue vencer a guerra, nem com 10 mil, nem com 20 mil soldados, caso contrário, envia uma embaixada pedindo condições de paz. Ou seja, fala assim para o seu irmão: desistir nem sempre é ruim. Já viu aquele ditado que diz que o brasileiro não desiste nunca? Talvez é por isso que tem muitas pessoas morrendo lutando. Porque desistir é de Deus. Eu não estou falando da pessoa desanimada, eu estou falando da pessoa que desiste de algumas coisas que ele não vai conseguir levar para frente. Se você tem um problema no seu casamento e você está insistindo numa situação, se você não desistir daquela atitude, o que vai acontecer? Vai acabar. Se você tem um trabalho que você está lá insistindo na desorganização, insistindo na forma errada, e aquele negócio você vai estendendo, uma hora aquilo ali vai o quê? Vai arrebentar. Então desistir em alguns momentos também é de Deus. E aí ele diz o seguinte: se você percebe que você não vence com 10 mil soldados, se você não vence com 20 mil soldados, então você não vai para a guerra. O que você faz? Você levanta a bandeira e fala assim: não dá. Esse mês para trás, a gente falou muito sobre as guerras que a gente entra. Tem guerra que eu desisti de lutar. Tem pessoas que a gente tem que desistir, não das pessoas. Mas às vezes nós precisamos pedir para que Deus levante outras, para que continuem a caminhada com aquelas pessoas. Por quê? Porque se você insistir, você não vai ajudar nem a pessoa e nem você. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu estou tentando ajudar uma pessoa, mas ele está me fazendo muito mal. Eu falo: desista.
Mas não desista no aspecto de abandonar a pessoa à sua própria sorte. Mas ore a Deus e para que levante pessoas que continuem, que consiga guerrear com essa pessoa. Mas se você não tem estrutura, você vai fazer o quê? Você vai comprometer a vida dela e a sua. Então ele fala assim, você não dá conta de ir para a guerra? Desiste. Sempre Deus nos manda desistir de algumas atitudes nossas, que podem comprometer o trajeto que Ele tem para nós. Quero ilustrar. Uma vez eu fui atender um empresário, mas ele não era empresário, ele era herdeiro. E ele montou uma grande loja. E eu falei para ele, e o que você quer fazer? Ele falou, rapaz, tá ruim, porque o meu concorrente é muito grande. E eu falei, mas e aí? Será que é o momento de você desistir? E ele disse, jamais eu desisto. Eu estou esperando sair a outra parte da herança, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir 2 lojas. Eu falei, rapaz, mas você tem certeza disso? Ele falou, tenho. O que você acha que aconteceu com ele? Ele perdeu toda a herança e ele fechou as 2 lojas. Aí você fala, mas ele não devia ser empresário? Não sei. Naquele momento, para aquele homem, ele tinha que desistir. Porque às vezes você fica assim, mas eu vou perder, irmãos. Tem percas que elas nos promovem a ganhar 10 vezes mais. Tem hora que você tem que entender o seguinte, eu já perdi até aqui, eu não vou perder mais. Tem coisa que a gente não tem que ficar insistindo, a gente tem que levantar a bandeira e falar, eu quero paz. Então, insistência sem direção de Deus, ela é falência. E aí, às vezes, quando você desiste de alguma coisa, e você se estrutura, você se organiza, você vem com muito mais autoridade. Deus nos faz como flechas. Sabe quando Deus usa a sua vida como flecha? Como é que funciona uma flecha? Tem a flecha e tem o arco. Como é que funciona a flecha? Faz assim, ó. Tem hora, em algumas coisas que a gente desiste, que a gente tem a sensação de estar indo para trás, certo? Mas olha o que Deus está fazendo com você. E quando chega o momento de soltar essa flecha, fala assim, eu vou muito mais longe, com muito mais força, impulsionado pelo próprio Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda, algumas coisas, em alguns momentos, desistir não é perder, mas é voltar com muito mais autoridade, muito mais força. É não insistir no erro. E aí ele diz o seguinte, olha, e assim, aí ele diz no versículo 29, para não suceder que tendo lançado o alicerce e não podendo acabar, todos os que vão ver vão zombar, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Vamos ser sinceros, você já falou isso de alguém, não já? Esse homem começou uma coisa e não deu conta de dar continuidade. Esse homem começou a construir a casa e não deu conta de concluir. Você quer ver uma tortura na vida de alguém? É começar algo, ficar na ansiedade daquilo acabar, mas saber que aquilo ali não vai ser o quê? Concluído. Você não precisa de uma mega casa, você precisa de uma casa que você consegue começar e terminar. Você não precisa de ter lá o maior. Uma vez eu fui pregar numa cidade e um pastor falou assim, Deus me deu uma promessa, a minha igreja vai ser a maior igreja da cidade. Respeito, mas eu não quero ter a maior igreja da cidade, mas eu quero cuidar bem do tamanho da igreja e das pessoas que Deus confiou, que ela se torne o quê? A maior, porque o maior é aquilo que é completo. Amém? O maior na sua vida não são as coisas como as pessoas dizem, eu estou para receber um dinheiro que vai mudar a minha vida. Quantas pessoas morrem esperando mudar a vida? O melhor é aquilo que você consegue desfrutar hoje em Deus. O descanso que você tem.
Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e eles falam assim, não, é porque eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, e eu estou a ponto de surtar, mas eu preciso desse recurso. Fala, olha, doente, você não vai desfrutar de nada disso. Sem a sua família, você não vai conseguir viver nada disso. E aí depois eles voltam e falam assim, eu acredito que eu fiz a coisa certa. Eu abri mão. E eu estou sentindo como alguém que arrancou um peso das minhas costas. E aí quem não entende pode falar para você assim, você desistiu? Você fala assim, não, eu estou sendo esticado para ser lançado pelo próprio Deus. Para um tempo muito maior. Para algo muito melhor. Qual que é o projeto e o roteiro que você tem a seguir? O que Deus... Muitas pessoas falam assim, antigamente era o cheque fé datado, né? Hoje o povo não dá cheque. O que era o cheque fé datado? Não, eu vou dar um cheque por fé e Deus vai me honrar. Não, irmãos. Deus vai honrar com aquilo que Ele já confiou na sua mão. Você vai prosperar com aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Ou então aquele cheque que era o Maranata, hora vem, breve voltará. Não, gente. É o cheque espiritual. Em breve voltará. Aí o cara ainda põe a culpa. Esse diabo. Teve um militar que uma vez me falou que ele parou na blitz aqui na praça. E aí quando ele foi prender o carro, sabe o que o cara falou? Em nome de Jesus, eu te repreendo, eu não aceito que você leve meu carro. Aí o militar disse, por favor, me entrega a chave, em nome de Jesus, você não vai fazer isso. E ele, por favor, e o militar também era cristão, né? E ele falou assim, você está sendo enviado do inferno. E o militar assim, por favor, senhor. Aí ele veio falar comigo, o que eu faço? Minha vontade é falar, rapaz, você está me atrapalhando. E o cara espiritualizando e não queria entregar o carro. O que esse cara tinha que ter fé? Não é fé para fugir da blitz, é fé para ter o recurso, irmão. Amém? É planejar. Não é ficar orando, esconda-me, Senhor, dos meus devedores. Esconda meu carro, Senhor, do banco, em nome de Jesus, me livra. Não. É acreditar que Deus vai te dar muito mais, porque a Bíblia fala que aqueles em Deus, eles teriam para emprestar, não, eles vão ter para doar. Há uma abundância de Deus sobre a sua vida. Mas planejar, desistir, calcular, também é de Deus. Lá em Tiago 1,8, fala o seguinte, o homem de ânimo doble, o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não pense ou não suponha que esse homem alcançará do Senhor coisa alguma. Quando as pessoas olharem para a sua vida, elas têm que ver claramente que você é alguém que tem uma linha. Eles não podem olhar para você e ver que você é assim. Você tem que ter uma linha crescente. Naquilo que são suas convicções, isso tem que ir crescendo. Algumas pessoas às vezes já falavam para mim assim antes, você tem que pregar assim, fazer. Eu falei, cara, eu posso até fazer não é meu perfil. Naquilo que Deus me confiou, no jeito que eu sou, é assim que eu sou. Eu não posso ser cada hora, eu tenho que ter uma constância. Porque na constância eu ganho autoridade. E na autoridade eu ganho confiança. Se você é um profissional, seja a área que for, você vai ganhar autoridade quando você é constante. Se você tem um cliente que um dia você é padeiro, outro dia você é pedreiro, outro dia você é açougueiro, as pessoas não vão ver autoridade e credibilidade na sua vida. Eles querem ver em você o quê? Constante. Fala assim, os constantes alcançam. Então qual que é o roteiro que Deus tem para a sua vida? Qual que é o roteiro que Deus tem para a sua vida? Porque você só vai executando as etapas e as tarefas que Deus confiou em você. Você não pode ser a pessoa que fica insistindo em coisas que não vão, que não planeja, que fica esperando um milagre. Irmãos, eu espero um milagre a todo tempo, mas eu quero te falar uma coisa. Aquele menino que não estuda,
E o Espírito do Senhor vos fará lembrar todas as coisas que vos tenho dito. Aí ele começa a recitar o versículo na hora da prova. Deus faz lembrar. Não, Ele faz lembrar aquilo que você tem de conteúdo. Amém? Eu vou te falar uma coisa. Deus é Deus justo? Sim ou não? Aí vai lá um ímpio, que não tem compromisso com Deus, mas ele tem compromisso com ele mesmo. E o cara estuda, o cara acorda de madrugada, o cara se empenha, o cara tem organização. Aí chega lá o crente. Em nome de Jesus, Deus vai me dar a vitória. Eu vou passar. Eu repreendo, eu vou passar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aí não. Você tem que ser o mais dedicado naquilo que Deus te confiou. Você tem que ser o mais equilibrado no caminho que Deus te confiou. Você tem que ser o mais planejado nas atribuições que Deus colocou na sua vida. Isso é ser de Deus. Você tem que aprender que é o seguinte, isso aqui eu preciso abrir mão, isso aqui eu preciso perseverar, isso aqui eu preciso me estruturar, para que as coisas possam acontecer. Quantas coisas vão aparecer no seu caminho, mas se você for inconstante, você vai ser alguém cheio de fé e cheio de frustração. E vai chegar um momento que você vai questionar Deus, que você vai falar, Deus, as coisas não estão acontecendo. E Ele fala, é claro, eu te ponho no caminho, você sai dele. Eu já te falei que você desistir disso, você está perseverando com isso. Não dá. Deus quer de nós uma constância. Deus quer de nós uma organização. Deus quer de nós um caminho crescente. Ele fala assim, olha, aquele que é inconstante não vai alcançar nada. Se manter constante é abrir mão de coisas momentâneas para um projeto maior. Amém? É abrir mão de coisas que muitas vezes te envolvem por algum momento, mas te tira do foco. Você só insiste naquilo que tem certeza, ok? Não. Tem gente que muitas vezes sabe que não deve insistir em alguma coisa e continua insistindo. Mas eu vou te perguntar uma coisa, onde isso vai dar? Eu sei onde que vai dar minha vida. E aí todo dia eu tenho que voltar para esse roteiro e falar, esse é o roteiro. Mas minha mente às vezes fala assim, não, é esse aqui. E aí, quando a gente entende isso, aí a segunda parte é o seguinte. Aí por mais que as pessoas não entendam, você recebeu a direção de Deus e você vai nela até o fim. Porque aí quando você recebe de Deus esse roteiro, essa direção, e aí as pessoas não entendem, e é normal, aí as pessoas vão falar assim, por que você está fazendo isso? Isso não vai dar em nada. Você vai falar assim, porque essa é a direção de Deus para a minha vida. Não, mas desse jeito não vai funcionar. Vai, porque eu tenho paz naquilo que faço. Eu já desisti de algumas coisas, eu busquei direção de Deus, Deus me deu esse caminho. Aí, de fato, a gente começa a andar por fé. E aí as pessoas estão à sua volta, como a família de Abraão, e falando, para onde você vai? Ele fala assim, deixa eu te falar, eu vou para o caminho que Deus me direcionou. Pronto. Você quer ver um exemplo? Elias, está lá em 1 Reis. Elias, 2 Reis, Elias, ele estava chegando o momento dele. O momento dele ir embora. Só que como todo bom líder, tem um bom ajudante, um discípulo. E Elias tinha um discípulo com ele. Quem que era o ajudante de Elias? Fala assim, Eliseu. Sabe o que aconteceu com Eliseu? Eliseu estava ali aprendendo com o profeta, todos os passos, olhando. E ele falou assim, cara, é isso que eu quero para a minha vida. Aliás, é isso que Deus quer para a minha vida. E aí chegou um momento que Elias fala para o seu ajudante, você está dispensado, pode ir embora. Por 3 vezes. Ele falou assim, não vou embora. Às vezes a gente fala assim, olha, eu não estou fazendo isso porque eu fui dispensado. Não, irmãos. Os perseverantes, constantes, alcançarão a graça de Deus. Amém? E ele falou assim, você está dispensado. E ele falou, não, onde você for, eu estou junto com você. Sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia aonde Deus iria levar e o que ele ia ser nas mãos de Deus. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, pelo redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu e disse a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel.
Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e a tua alma, não te deixarei. Quando você tem uma convicção, você pode ser pisado, as pessoas podem falar, me deixa, você vai falar não. Eu já vi muitas mulheres que às vezes o cara fala, me esquece, ela fala não. Muitos maridos que, como é que eu falei? Muitos homens ou mulheres, né? Me deixa. O cara fala, não deixo, eu estou com você até o fim. Ou muitos, ao contrário, né? Muitas mulheres, às vezes eu vou, não, estou até o fim. Porque ele tem certeza daquilo que ele está, o lugar que ele está. As mulheres que às vezes estão lá assim, eu estou 10 anos orando pelo meu marido, aí todo mundo fala assim, deixa ele, ela fala, não, eu tenho certeza que Deus tem uma grande obra, e não é fruto da vontade, não é fruto do pensamento, é fruto de uma convicção. E aí depois você vê aquela pessoa falando assim, Deus restaurou o meu marido, Deus restaurou o meu filho, que eu lutei por ele tantos anos, quando todo mundo falava assim, abre mão. Deus restaurou a minha vida, quando eu mesmo nem mais acreditava. E aí o Eliseu, ele falou assim, eu não vou te deixar, sabe por quê? Porque ele sabia que Elias estava chegando a hora dele, e que Deus haveria de levantar um homem com muito mais autoridade, e esse homem seria ele. E ele falou assim, eu não vou te deixar. No versículo 4, disse Elias a Eliseu, de novo, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, a tua alma, não te deixarei. Segunda vez, você pode ir, desiste, eu já estou indo embora. Não, é por esse caminho que eu vou andar. Então, por mais que as pessoas te tentem falar assim, às vezes até um profeta, falar, desiste, abre mão, você fala, não, Deus me deu essa direção e eu vou nela até o fim. E ele falou assim, fica aí, ele falou, não te deixarei, eu vou com você. Por quê, irmãos? Convicção. Fala assim, convicção. Depois no versículo 6, de novo, disse-lhe, pois, Elias, fica-te, porque o Senhor me enviou ao Jordão 3 vezes. Edivaldo, você não precisa ir não, eu vou porque eu preciso. Jean, você pode ficar? Não, eu vou. Às vezes a gente vê algumas pessoas, né? Fala assim, irmão, você pode ficar em casa. Você... Não, eu vou. Irmão, você pode descansar. Eu vou porque Deus tem ministério para mim. Porque Deus tem algo novo para a minha vida. Irmão, se você não estiver bem, não, eu vou. Entre eu ficar doente em casa ou doente aprendendo de Deus, eu vou. Irmão, se você não precisa ir, não, eu vou. Eu estava num retiro uma vez, eu vi uma senhorinha, ela falou assim, todo mundo fala para mim não vir, mas eu venho. Por quê? Porque ela sabe. Ela teria todas as pessoas apoiando a ela não ir. Mas ela sabia, eu tenho uma missão. E ela é a senhorinha no meio da galera. Fica aqui. E ele disse, de novo, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Aí chegou uma hora que quando você tem certeza do que você quer, quando você já abriu mão de alguma coisa, desistiu, foi direcionado por Deus, e você persevera no caminho, e a luta vem, e as pessoas, e sua mãe, para que você está fazendo isso? O seu pai, o seu filho, a sua esposa, você fala, não, é porque Deus me direcionou nisso, eu estou em paz, eu vou nessa luta até o fim. Aí o profeta olha para ele e fala assim, o que você quer? E aí Deus te pergunta, quando você persevera no caminho, o que você quer? Essa é a hora que Deus vai derramar autoridade sobre sua vida. E o profeta olhou para aquele homem e falou assim, o que você quer? E ele falou assim, eu quero a porção dobrada de Deus sobre a minha vida. E aí o profeta lança um desafio para ele, beleza, eu vejo que você está convicto do que você quer. Se você presenciar o momento que eu estiver indo, você vai ter mais autoridade do que eu tive. Fala assim, se eu perseverar nesse caminho, se eu planejar, se eu entender os planos de Deus para a minha vida, se eu desistir das coisas que eu preciso desistir, se eu perseverar nas que Deus me mandou perseverar, Ele vai realizar. E sabe o que aconteceu com Eliseu? Aquele homem foi muito mais usado por Deus.
do que o seu professor. Sabe o que vai acontecer na sua vida se você não titubear? Há uma autoridade de Deus muito maior sobre você. Amém? Mas você precisa ter essa certeza. Sabe qual que é a pergunta? Você sabe aonde vai dar com as coisas que você carrega? Porque talvez ainda dá tempo de você desistir. Dá tempo de diminuir o prejuízo na sua vida. E isso não é vergonha para ninguém. Mas dá tempo de você endireitar a sua rota no Senhor. E aí tem uma outra história que eu quero fechar com ela, que é fantástica. Jacó, com todo o seu contexto, longe da família, aproveitou a oportunidade do irmão para comprar a primogenitura. Foi embora para uma cidade distante, foi trapaceado pelo seu sogro. Chega um momento que ele falou assim, eu preciso deixar, e eu preciso voltar para encontrar com meu irmão. Mas ele teve medo. Só que sabe o que queimava no coração dele agora? Fala assim, convicção. Quando ele foi atravessar, ele se deparou com quem? Com um anjo. E a Bíblia fala que ele entrou em guerra. Ele entrou em guerra, e aí todo mundo pensa que ele entrou em guerra com um anjo, né? Ele entrou em guerra com ele mesmo. Porque ele falou assim, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Quando você tem convicção da direção que Deus te dá, aí você não se importa se as pessoas vão te ferir, se você vai ser traído, se você vai se sentir sozinho, se vão se levantar. Nada mais importa. Porque a certeza faz com que você passe por qualquer dor, mas você não vai abrir mão. E a prova é essa, porque Jacó, ele começou a entrar em guerra naquela noite. Ficando ele só, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas mulheres, suas servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tornou-se e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo que o pertencia. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Ali, meus amigos, ali ele estava disposto a morrer pelo que ele acreditava. Ali ele não estava preocupado com a mulher falando, sai daí, já tem muito tempo que você está aí lutando. Não, ele falou assim, olha, eu sei agora, eu já abri mão de muita coisa, já desisti de muitos, mas essa bênção, eu vou lutar por ela até o fim. E aí o anjo, aquela luta a noite inteira, aí diz o seguinte, lutou com ele até o romper do dia. Presta atenção nesse versículo. Vendo este que não podia com ele, tocou na articulação da coxa, deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Olha aqui, imagina. Ele está lá brigando e guerreando, e ele podia falar assim, vou embora, está difícil demais. Aquilo ali agora estava no coração dele, ele falou assim, eu não vou te soltar. Sabe qual que foi a marca? Então vamos ver se ele quer mesmo. Feriu a coxa. Agora eu vou embora, eu estou ferido. Tem gente que fala assim, né? Bem que eu tentei. Falou, não tem problema, eu vou mancando. Mas agora eu sei o que eu quero. Agora eu sei qual que é o meu destino. Agora eu sei o que Deus tem para mim. Agora eu sei as promessas de Deus para a minha vida. Agora eu sei que para mim chegar até aqui eu passei por muita coisa. E dessa agora eu não vou abrir mão. Sabia que para você alcançar algumas coisas, você vai ter feridas na coxa. Mas elas não vão te paralisar, elas vão ser a marca de que você é alguém que quando Deus te chamou e te direcionou, você sentiu na própria pele, mas você não abriu mão. Amém? Quem quer ser marcado?
Então não pense que você vai alcançar alguma coisa sem ser ferido na coxa. Não espere que Deus vai simplesmente falar assim, olha, de hoje em diante eu vou facilitar o seu caminho. De hoje em diante, fica com essas coisas. Não desista, não. Mas mesmo assim, eu sou um paizão, não. Vai falar o seguinte, se organiza. Organiza a sua casa. Organiza os seus caminhos. Antes de entrar em alguma coisa, seja inteligente, porque Deus te deu capacidade. Se alguém lhe falta de sabedoria, lá em Tiago, peça a Deus que Ele te dá. Mas você vai olhar e vai falar assim, eu sei, daqui um ano, aonde Deus vai me colocar. E se você andar por esse caminho, daqui um ano você vai estar lá nesse lugar. Daqui 2 anos eu sei aonde eu quero chegar. E para isso eu caminho só nisso. Eu não negocio outras coisas. As pessoas falam muitas coisas, faz isso, faz aquilo. Eu falo, não, eu vou fazer aquilo que Deus me colocou. Deus me deu um roteiro. E esse roteiro eu não posso abrir mão. E eu vou chegar nele até o fim. E vai chegar um momento que vai ter uma briga travada. Que eu vou sentir lá minha pele sendo abalada. E ele diz o seguinte, olha, não te deixarei ir, se não me abençoares. E aí esse é o desafio que eu quero lançar aqui essa noite. Se a gente é um país de pessoas que desistem fácil, embora a gente tenha a frase que brasileiro não desiste nunca. Muitas vezes a gente diz que não desiste, mas a gente não conclui. Eu quero te falar uma coisa. Deus tem uma grande obra para a sua vida. Deus tem uma guerra para você vencer. E talvez alguma você vai levantar a bandeira e vai falar, essa não. Mas aquilo que você começar a lançar o alicerce, as pessoas vão olhar para você e falar assim, eu sei que ali está uma pessoa que começa, que faz e conclui. Assim que Deus olha os homens de Deus. Você vai concluir suas tarefas. Você vai concluir a sua grande obra que Deus tem para a sua vida. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para terminar. Fala assim, eu vou chegar lá. Toda inconstância não vai fazer parte da minha vida. Fala assim, Deus, se existe algo. Você sabe essa música? Aquele que começou. Eu não canto, então só sei esse pedaço. A boa obra, só até aí, senão estraga a pregação. Estou ficando antigo, né? Ninguém sabe essa música? Não? Eu sei. No final nós vamos pôr ela aqui para você ouvir, senão fica feio para mim. E aí o seguinte... Eu quero orar pela sua vida. E aí 3 coisas você vai pensar. Tempo de deixar. O que você precisa ter coragem para deixar hoje? Amém? Pode deixar. Não tenha medo não. Segunda coisa. Coragem para seguir o caminho. Não precisa ter medo não. Vai levantar um monte de gente falando, você está doido a andar por isso? Você fala, rapaz, Deus me colocou nesse caminho. Você está doido que o mar não está para peixe? Não está para peixe, mas está para os filhos de Deus. Esse é o caminho. E outro, não tenha medo de brigar, até que a bênção chegue na sua vida. Está chorando, está doendo a coxa, não tem problema, mas eu não abro mão. Tem dia que a gente vai orar assim, ó, gemendo. Ai, Deus. Ai, minha perna. Ai, a pressão. Ai, a vontade que eu tenho de sumir. Pode ferir minha coxa, mas eu não vou abrir mão da bênção de Deus sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque Deus ama os perseverantes. Deus ama aqueles que começam e que terminam e que concluem o projeto de Deus em nome de Jesus. Fica de pé e eu quero orar pela sua vida.